E vocês vão aparecer também, tá achando que sou só eu? Não. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, sou cofundador da Merak Group, uma empresa de consultoria de gestão e inovação estratégica, com 2 pilares principais que nós atuamos. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde eu tive a oportunidade de ir em 2016, apresentar um projeto de educação, junto com 365 jovens do mundo inteiro, de 95 países. E Indústria 4.0, que esse é um dos segmentos que nós atuamos, e um dos pilares são a disseminação de conhecimento através de palestras. Essa palestra, eu não sou da área de saúde, então vocês obviamente terão mais conhecimento que eu, e nós traremos esse compartilhamento de informações. Mas é um dos cases que eu gosto muito de estudar e aí disseminar esse conhecimento. A indústria de saúde, healthcare e um compilado geral da Indústria 4.0. Então sejam muito bem-vindos. Qual que é o futuro da saúde? Qual é o futuro da saúde para vocês? Será que, de fato, nós estamos vivendo já esse futuro da saúde? Ou será que não? O que vocês acham? É o que nós veremos aqui, então. Para iniciar, por gentileza, se vocês estão aí com pares ao lado, troquem os celulares, os tablets, o equipamento que vocês tiverem em mãos e deem para o seu colega ao lado, por favor. Rápido. Pronto? Ninguém olhou? Ninguém teve curiosidade? Segredos? Agora devolvam, por gentileza. Devolvam, por gentileza. Primeiro passo foi dado, ok? Segundo passo, desbloqueiem o celular e deem para a pessoa ao lado. E agora? E agora? Vocês sabem que o celular hoje é, de fato, um membro nosso, uma parte do nosso corpo, né? Dados das nossas vidas pessoais, profissionais. Podem devolver, por gentileza. É uma dinâmica rápida, mas que explica que, de fato, aí o poder está nas nossas mãos. Porque contém diversos dados nossos, pessoais e profissionais. Se uma pessoa, de fato, entra na nossa vida profissional e pessoal e tem esses dados, domina o poder sobre nós. Essa foto é muito icônica e, de fato, relembra um pouco e aborda um pouco do que eu venho a discutir. Em 2005 e 2013. Então, um lapso de 8 anos, no mesmo local, o mesmo evento, eleição do Papa Bento XVI acima e eleição do Papa Francisco abaixo. Podem observar que, em um período de 8 anos, a nossa vida teve uma transformação gigantesca de como a tecnologia influencia a maneira que nós vivemos. Agora, se nós pegarmos outros eventos, como shows, como espaços de atrativos culturais, nós vamos, de fato, querer gravar. Imagina um show do U2, um show agora que teremos aí no Rio de Janeiro, Rock in Rio. Imaginem vocês. Você, de fato, não vai aproveitar, você vai querer gravar para ter aí a recordação. E é o que nós vivemos hoje. Após um ano, em 2014, nós tínhamos quase 2 bilhões de celulares e smartphones no mundo. Essa projeção aponta aí a exponencialidade da tecnologia em nossas vidas. E 2020, ou seja, um ano após o ano atual, 2019, nós teremos quase 3 bilhões de celulares, smartphones no mundo. Existiu um cientista chamado Paul Baran, ele fez esse diagrama que é muito utilizado para explicar o blockchain, mas que eu venho a trazer para vocês o como nós estamos aí vivendo numa sociedade em rede, que seria essa cadeia distribuída na terceira imagem. A rede centralizada, segundo Paul Baran,
ele fez esses 3 diagramas em épocas nucleares. Então, a rede centralizada dizia o seguinte: se nós temos uma liderança e nós soltarmos uma bomba bem no centro, toda a informação será dizimada. Por quê? Porque todo mundo está reportando para o líder. Então, se você dizima a liderança, dizima o meio, acabou. Mesma coisa com a rede descentralizada, que é o que nós vivemos nas grandes corporações. Se nós cortamos a comunicação entre os elos de setores de marketing, de vendas, e eles não se comunicam direito, o que acontece? A comunicação não é efetiva, ela não é passada para um board executivo de mais alto nível, e essa comunicação tende a não ser boa o suficiente. E, nesse caso, em épocas de crises nucleares, se nós soltássemos uma bomba no meio, o que seria no caso de uma empresa a alta direção, CEO, presidente, de fato, a corporação não existiria. Agora, a rede distribuída é o que nós vivemos hoje, com as redes sociais. De fato, se você cortar um elo da cadeia, toda outra elo da cadeia a comunicação estará permeando entre os elos. E não está atualizado, então é muito mais que isso atualmente, mas o ano de 2018 foi basicamente isso. Tá? 60 segundos, o que acontece em 1 minuto nas redes sociais, na internet? Olha a quantidade de dados sendo gerados. Instagram, Facebook, WhatsApp. Nós temos uma grande quantidade de dados, e por isso que nós falamos que os dados são o novo petróleo da economia. E, meus caros, nós vivemos uma era de mudança ou uma mudança de era? De fato, nós vivemos uma muvuca. O termo VUCA é muito utilizado aí para falar que nós vivemos uma sociedade volátil, incerta, complexa e ambígua, termo cunhado pelo exército americano, em épocas daí da década de 90. E eu trago mais, eu trago que nós vivemos uma muvuca mesmo. Por quê? Você dizer que você vende água engarrafada ou em lata, com um sabor de coca, com uma coloração um pouco escura, gaseificada. Existe isso? O que eu estou falando para vocês? O que eu estou vendendo para vocês? Coca-Cola? Pepsi? Mas e se eu falar, nós vendemos felicidade? Vocês conseguem pegar o branding por trás disso? Não é a mesma empresa? O que a Coca-Cola vende hoje em dia? Vende felicidade. O que a Apple vende? Estilo de vida. Então, nós temos um significado por trás das grandes corporações. E a universalidade, tudo é universal hoje, né? Global, muito mais do que global, universal. Nós estamos querendo ir para Marte, para outros planetas, para a Lua. E vivemos as revoluções. Revolução 1.0, que é um recorte que eu vou fazer com vocês, que é o início da mecanização da indústria da tecelagem e da indústria a vapor, que, de fato, tem um ponto crucial, que é um recorte que eu vou pegar para vocês, é um ponto crucial, que foi o movimento ludista. Quando nós falamos que nós estamos, os robôs vão tirar nossos postos de trabalho, porque a tecnologia vai tirar os nossos empregos, inteligência artificial, os robôs, humanoides. Meus caros, nós já vivemos isso em meados aí de 1780, 1800. Quantos séculos lá atrás? Isso foi visto principalmente nas indústrias de tecelagem. Então, Jacques Arlum aplicou, essa é uma máquina de cartões perfurados, o primeiro processo de automação das tecelagens, e ela fazia isso, tudo automatizado, e tirava os postos de trabalho dos artesãos. E o Ned Ludd era um artesão, e ele falou, poxa, essa máquina está tirando meu emprego e de outras pessoas, eu vou quebrá-la, vou fazer uma manifestação. Foi aí que ele criou o movimento ludista. Vocês acham que ele sobreviveu para falar depois, na história? Por que não? Porque vai muito o que Buckminster Fuller diz. Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que torne o modelo existente obsoleto. De fato, Ned Ludd não criou modelos obsoletos. Ele apenas foi contra a corrente. Se você vai contra a corrente, você não propõe algo novo e melhor, o tempo dirá, de fato. O final de Ned Ludd foi que ele foi enforcado.
A tecelagem, teve melhorias com indústria 4.0, posteriormente vindo aí no ciclo, indústria 2.0, 3 e a 4 que nós vivemos hoje. E, de fato, vem o que a destruição criativa do economista Schumpeter diz. Ele tem um ciclo temporal. Ele falava que empresas vinham com processos melhores, mais otimizados, que levariam cerca de 50 a 100 anos para destruir todas as outras que já existissem. Então, o grau que a destruição criativa tinha era uma onda. 50 a 100 anos, viria outras empresas, tecnologias novas e eximiriam as que já existiam. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos um ciclo de barbatana de tubarão, que nós dizemos. É um ciclo muito rápido, então não demora toda aquela onda que Schumpeter dizia. Hoje demora de 2 a 5 anos, no máximo, para que grandes corporações venham e, de fato, dizimem grandes corporações que existem na lista da 500 mais da Forbes. Olha que coisa, startups. Startups que, no ano de 2009, vem esse boom gigantesco e que em 2014 já inicia esse processo, principalmente na China e nos Estados Unidos, Vale do Silício, mas a China você tem aí desde inteligência artificial agora, de alta capacidade, até os robôs, o celular que você está segurando agora, os componentes elétricos, tudo vem de lá. E olha que interessante, vamos pontuar aí a década de 90, preste atenção à evolução da China no percentual de PIB mundial. O Brasil, infelizmente, não teve a mesma felicidade, mas a China, de fato, investiu na década de 90 em educação, principalmente. E se você pegar uma região exclusivamente de Xangai, chamada Pudong, que era absurdamente pobre, investiram maciçamente em educação, colocaram muito dinheiro em tecnologia, mesma coisa em Shenzhen, que é outra região que trabalha com hardwares. Como que em 20, 30 anos eles conseguiram transformar regiões absurdamente pobres nisso aí, nessas projeções, e essas projeções apontam uma evolução ainda maior, com a China possivelmente tomando espaço dos Estados Unidos no PIB mundial, na porcentagem de PIB mundial. A Índia também é um ponto a se pontuar, porque em questão populacional dizem que até 2050 o Fórum Econômico Mundial já aponta a Índia como grande polo de inovação e até passando China e Estados Unidos. Então é para a gente trabalhar um pouco a mente, o modelo mental nosso para pensar no futuro. Porque o Brasil, infelizmente, funciona e continuará funcionando de 4 em 4 anos se nós não mudarmos nossa mentalidade. E esse é um mapa de startups de maior sucesso no mundo que apontam, de fato, Estados Unidos e China como grandes polos. Principalmente a China, que tem aí apenas uma startup chinesa tem cerca de 2 vezes mais valor de mercado do que o Uber, que no caso a empresa chinesa que eu estou falando é a Ant Financial, que trabalha no setor financeiro, e uma das empresas que fazem aporte e que participam disso é o Alibaba. Conhece o Alibaba? De fato, a indústria 4.0 é isso, meus caros. São todas essas tecnologias se conversando e integrando, não apenas uma, não apenas duas, mas, de fato, um complexo de Big Data, automação de processos, ou RPA, robôs autônomos, manufatura aditiva e preditiva, impressora 3D, computação quântica, internet das coisas, e por aí vai. Só que, se você não utilizar essa relação sistemática entre elas, ou seja, criar essa rede de comunicação, você não terá uma indústria 4.0 efetiva. E a mudança deve ser ativamente buscada e não meramente tolerada nesse cenário que nós vivemos. Pela primeira vez na história, nós temos um bônus demográfico. Esse bônus demográfico, nós atingimos 1,8 bilhões de pessoas do mundo com idade economicamente ativa. Isso é uma quebra no nosso cenário, em que maior quantidade de pessoas em idade economicamente ativa tem a possibilidade de trazer aí e fomentar conhecimento e soluções para problemas globais. População mundial, nós estamos acima dos 7,6 bilhões de pessoas e que, de fato, nos traz isso. É a relação entre saúde e a economia.
ambos andam lado a lado. Por quê? Se nós pegarmos a expectativa de vida, segundo a ONU, no quadro da esquerda, em um report aí de Data Miner, que é uma ferramenta que analisa os dados, até projeções até 2015, nós vemos aí que a evolução é exponencial em renda per capita em relação ao aumento da vida das pessoas, né, da expectativa de vida das pessoas. Sendo que o quadro da esquerda, na vertical, é a expectativa de vida e na horizontal é a quantidade de renda per capita. Vocês conseguem observar aí a parte vermelha? A bolinha maior vermelha aí representa o Sudeste Asiático e a Austrália, laranja parte da China e Rússia, e amarela grande parte da América do Sul e América do Norte. E como que nós vamos para frente? Nós vamos para frente, nós vamos ter essa ignição nos processos, se de fato nós tivermos essas mãos juntas, né, guiadas em conjunto. E eu sei que vocês vieram aqui para aprender sobre o futuro da saúde, né? Qual é o futuro da saúde? Eu venho para quebrar esse modelo que vocês vieram, infelizmente, desculpem, mas vocês verão não o futuro da saúde, mas vocês verão o futuro presente. Ou seja, coisas que já acontecem e que, de fato, vem trazendo a grande capacidade para nós solucionarmos problemas globais. Essa é uma timeline das ciências emergentes da tecnologia feita pela London Imperial School, na região do Reino Unido, e, de fato, mostra 3 pontos presentes. Ponto presente da tecnologia, seja em nanotecnologia, no digital, biohacking, seja no provável, no que pode acontecer, e no possível. Então, isso de fato, para quem gosta de estudar, é um modelo que você tem que ter no seu quarto para estudar e ver que de fato pode acontecer no mundo. Nós estamos cultivando vida já no laboratório. Olha que quebra que nós tivemos aí, de fato, da tecnologia. Como trazer o homem-deus, né? Nós criamos vida no laboratório. Será que nós chegamos a compreender o cérebro já? Que de fato é uma máquina de informação? Nós já temos a capacidade de expandir nossa memória. Se você pegar a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos implantar chips, né, como se fosse um cartão de memória, com sensores, e melhorar, por exemplo, a memória episódica de pessoas com Alzheimer, que tiveram traumatismo craniano e derrame. Então, a tecnologia, de fato, se nós trabalharmos com ela de maneiras que ela possa otimizar a nossa vida, de fato, é aquela sinergia, né, aquele aperto de mão. E já é feito isso. Esse processo e essa análise médica já teve início aí desde 2013 nos laboratórios aí, da USC Viterbi School, nos Estados Unidos. E olha o que eles fizeram. Colocaram um chip e ensinaram o cérebro que tinha Alzheimer a ler. Então, você tem aí o clipe apresentado para o cérebro e a leitura que fez o aprendizado desse cérebro, reconstruindo as informações do lado direito. Então, você tem como ensinar o cérebro a se comportar e a treiná-lo de fato, com tecnologia. Essa é uma tecnologia feita pela Baidu, ganhou o Leão de Ouro em 2017, tem uma taxa de precisão de 99,77% e, de fato, auxilia pessoas com Alzheimer a reconhecer, então faz uma leitura de reconhecimento facial e a reconhecer pessoas. Então, se você, por exemplo, tiver uma pessoa na sua família com Alzheimer, esse óculos, de fato, esse gadget vai fazer a leitura facial das pessoas e trazer essas informações aí para quem tem, infelizmente, o Alzheimer. E aí entra numa questão mais técnica, né, de fato, telemedicina e essa conexão que nós podemos fazer entre médico e paciente, através de videolink, chatbot. E nos Estados Unidos já tem essa prática,
Nós temos aí, nesse ano, expectativa de atingir quase 300 milhões de dólares nesse mercado nos Estados Unidos. Esse é um vídeo demonstrando aí como é feito. Mas e o Brasil? Será que agora vai com as resoluções? Poxa vida. Poxa vida. Como a gente achava que ia, dia 22, semana passada, sexta passada, teve uma revogação da resolução 2227. Olha que, de fato, todo mundo torcendo em dezembro do ano passado que agora vamos começar a gerar negócios e a ajudar as pessoas, né, com tecnologias novas através da telemedicina. Vem, infelizmente, uma revogação dessa resolução. Infelizmente, de fato, é essa mudança de modelo mental que nós necessitamos na nossa sociedade, porque criar barreiras para melhorias de processo só porque, de fato, uma pessoa pode ganhar menos, né, ou grandes corporações, não, eu já tenho isso. Funciona desse jeito, não quero, para quê? Olha como a tecnologia já está integrada nas nossas vidas, por que não utilizá-la para otimizar processos e até salvar mais vidas, por que não? Esse é o exemplo de IoT, né, de um gadget aí chamado Cardial Mobile. É uma empresa que traduz, faz leitura do seu eletrocardiograma, né, dos seus batimentos cardíacos e interage com o paciente. Então, você não necessita ir até o seu médico que trabalha com o seu coração, você pode, de fato, fazer leituras cardíacas da sua casa, através, apenas conectando os seus dedos ali, né? E aí ele interage com você. Como você está se sentindo? Eu estou meio tonto. Eu estou bem. Eu não estou bem. Baseado nos seus batimentos cardíacos, ele puxa também, faz a leitura dos dados do paciente. Então, como era o batimento cardíaco normal, antes, depois, e de fato faz esse cruzamento de dados para entender esse contexto. Assim como alguns gadgets e aplicativos de monitoramento, né, que já são acoplados aos nossos celulares. Então, aqui eu vou trazer uma perspectiva rápida e de fato, o que já acontece no mundo com algumas tecnologias. Então, saindo um pouco de gadgets e internet das coisas, depois eu vou retomar um pouco mais à frente, e indo mais para agora os veículos não tripulados, ou os drones, tá? Que podem, de fato, levar suprimentos em áreas isoladas do mundo, o que de fato já acontece em Ruanda. Imagine que eu falo Ruanda para vocês. Muitos nem sabem onde que fica esse país. País africano, muito pobre. Pobre? Será que ele é pobre mesmo? Isso é tecnologia de ponta, que não existe nos Estados Unidos, mas que é americana e foi para Ruanda aplicar isso. É basicamente um drone não tripulado. Eles colocam suprimentos, né, seja bolsas de sangue, ou seja, medicamentos, para serem enviados através de drone em regiões que os médicos e pessoas não poderiam ir de carro ou de qualquer outro veículo. Então, isso já é feito em Ruanda. Olha que coisa, hein? A gente achando que a África é um atraso em questão de tecnologia. Depende de nós, né? Depende de nós olharmos as oportunidades de negócio. Essa empresa aí, startup chamada Zipline, nós também temos a Volocopter. Volocopter, que é uma empresa alemã. Então, esse é um drone que pode ser tripulado ou não. Ele possui essas hélices, como se fosse um helicóptero com uma edição aí de design. E, basicamente, eles fecharam um acordo milionário 2 anos atrás com Dubai para fazer a segurança de Dubai. Só que eles também fizeram um acordo com a Cruz Vermelha para enviar órgãos para pessoas que necessitam de transplante em regiões também remotas do planeta. Então, você pode trabalhar, assim, negócio de impacto, né, com esse viés de auxiliar as pessoas e também ganhar dinheiro. Nós temos também agora a questão do wearables, as tatuagens. Tatuagens vivas, que trabalham com estímulo de bactérias, feita em impressora 3D. E, através disso, consegue fazer uma leitura do seu corpo, sem essa invasão, né, de medicamentos. Essa leitura é feita, então, não dentro do seu corpo, mas fora do seu corpo.
assim como sensores que você pode colocar preso aos dentes. Assim, quando você come um alimento, ele faz toda a leitura do que você está comendo. Se está fazendo bem para o seu organismo ou não, se de fato você terá uma aversão àquele alimento ou não. E lentes que também te dão a capacidade de ver mais e melhor. E por que não cuidados, centrados mais no paciente, na questão de otimizar, por exemplo, uma mamografia que não seja, que não tenha a compressão da mama, mas respeite o corpo da mulher e tenha um sensor que de fato traga as imagens de uma maneira muito mais otimizada e sem ter todo aquele processo árduo para a mulher. Esses são exemplos, então, passados, para vocês verem que não é o futuro, é o passado. Esse exemplo na África e na Índia, por exemplo, utiliza o smartphone. Vocês veem que não é smartphone de última geração. Então, esse é um exemplo já de 2005, que nós temos aí a leitura de retina, leitura da córnea e do olho para, de fato, ver um iPod, nem é de última geração, faz muito tempo, que rapidamente eles fazem leituras do olho para identificar se a pessoa tem algum problema. E aí o processo de tratamento ser mais otimizado. Esse aqui acho que abre barreiras e abre fronteiras para todos nós. A Amazon investiu 1 bilhão para comprar essa startup, então, de fato, faz todo sentido, que a gente tem a Amazon como e-commerce, marketplace de produtos, só que é uma das maiores investidoras em startups, empresas de tecnologia de diversos segmentos. E essa, na saúde, é basicamente uma máquina que traz aí o horário do medicamento que você tem que tomar, o dia, e quantidade unitária, e quais os medicamentos até a quantidade, chamada PillPack. E as projeções apontam aí uma evolução até 2020, que o Brasil tem aí próxima a 8,5% da participação de vendas de medicamentos online no mundo. Ainda a Coreia do Sul, Estados Unidos e China despontam como os principais. Coreia do Sul, para vocês terem ideia, com mais de 55% aí, de venda de medicamentos online, que de fato para nós é uma barreira a ser quebrada. E o exemplo do PillPack ali à direita. E nós temos também a realidade aumentada e todo esse processo de ver o corpo por dentro, realidade aumentada, realidade virtual, integradas, tornando-se aí a realidade mista que nós temos hoje, que é a integração dessas duas tecnologias. Como, de fato, melhorar a educação de médicos e não utilizando corpos vivos, mas sim trazendo uma possibilidade deles, ainda assim, com mais eficiência, irem até o mínimo detalhe do corpo humano e aprenderem sobre isso. Como, de fato, faz essa tecnologia. Olha que interessante. Esse é o exemplo de um coração por dentro. Vocês podem observar aí toda a parte da direita. Se vocês observarem, tem um rosto, tem uma cabeça e um esqueleto, tem um cérebro. Então você pode compor as camadas do corpo humano apenas com um clique. Então, por exemplo, eu estou estudando o coração, mas eu quero estudar o corpo como um todo. Clica na primeira opção. Mas eu não quero estudar o homem, quero estudar a mulher. Clica lá embaixo onde tem o gênero. Então, de fato, como a gente pode otimizar a educação dos médicos. E esse é um gadget que acopla aí a sua cabeça. Ele vai fazer leituras do seu sono e colocar imagens, incentivando imagens para que você tenha sonhos de fato para uma melhoria do seu sonho e do seu sono. Então, eu quero ir numa praia na Tailândia. Então, ele vai jogar esses estímulos que você pode ir onde você quiser, viver aí a era
dos dinossauros e fazer toda uma leitura aí de estímulos do seu sonho. Então, partimos agora para impressão 3D e próteses. Vocês sabiam que, de fato, ainda está em estágio inicial, mas que o impacto já é sentido. Impacto esse sentido principalmente na economia, que você tem aí projeções de até 2025, cerca de 3,51 bilhões sendo estimulados no mercado, apenas em cenário global, apenas nessa questão de uso de impressão 3D. E os setores que mais têm participação, implantes dentários, propriamente implantes, seja dentários ou não, e próteses. Isso a nível global. E você, potencialmente, podendo imprimir um órgão. Então, se você sofreu infelizmente, teve algum acidente durante sua vida, você pode, utilizando a sua própria genética, seus próprios genes, seu tecido, com um minúsculo tecido em laboratório, criar qualquer parte do corpo e ele terá uma aceitação porque está sendo criado através dos seus genes. Ou quebrar toda uma indústria, a indústria do medicamento, com você mesmo fazendo seu medicamento na sua própria casa. Então, você não tendo essa dependência do mercado aí, de medicamentos, dos farmacêuticos, mas sim fazendo você mesmo o processo, desenvolvendo com fórmulas já prontas, apenas utilizando a máquina de 3D. MIT já vem estudando e desenvolvendo músculos que podem ser 1000 vezes mais fortes do que o músculo humano, com resistência aí absurda. MIT junto com Harvard, e de fato podendo criar robôs aí muito mais fortes que possam auxiliar a vida dos seres humanos. Espero que auxiliar e não indo contra nós. Com modelos de pressão, com compostos diferentes, com estímulos e designs diferenciados, que parece um saco plástico, mas de fato é um músculo criado artificialmente. Então aí está um exemplo de segurando diferentes objetos. Desde uma simples flor até um vaso, que de fato pode carregar objetos muito mais fortes, variedades de tamanhos, e que também trará uma evolução gigantesca no cenário de medicina. Objetos flexíveis e transparentes feitos em impressão 3D, com compostos diferentes, com uma elasticidade e flexibilidade. Só que até que ponto a gente vai chegar? A gente vai chegar num ponto que nós teremos a tecnologia nas nossas mãos e nós mesmos faremos os seres humanos? Até que ponto a ética e a transparência vai, de fato, ir contra isso? Será que nós teremos aí um Westworld da vida, onde que nós fazemos nossos próprios seres humanos para trabalhar para nós ou para viver conosco? Porque tecnologia, de fato, terá. Agora, até que ponto a gente vai falar, não, isso aqui é um cenário de ficção científica, isso aqui é o cenário da realidade. Partindo um pouco para o blockchain, bem rapidamente, blockchain é uma tecnologia que vai, de fato, quebrar barreiras do mundo, que ainda está um cenário muito incipiente a nível de execução até. Muitos falam que aplicam, mas de fato não sabem aplicar. E é um ponto crucial também para o cenário de healthcare, porque pode criar barreiras, quebrar barreiras que de fato trazem processos. Por exemplo, na venda de medicamentos, você pode saber se aquele medicamento de onde veio, para onde vai, e não terá como você vender medicamentos aí no prazo da validade já expirado.
que de fato acontece, infelizmente, principalmente aqui no Brasil. E ensaios científicos e clínicos e uma reprodutibilidade de pesquisa muito mais aflorada, porque um estará reportando para o outro, todo encabeçado aí por regras da rede, e trará aí cerca de 56%, pelo menos a expectativa de implementação, em cenário global, do blockchain, da tecnologia blockchain, para o cenário de healthcare. Então, a IBM fala, em 2017, cerca de 16% dos executivos queriam implantar blockchain. E olha como, de 3 anos para cá, de 3 anos, de 2017 até 2020, já aumenta significativamente essa percentagem. Nós temos dados em todos os lugares, né? Nós somos uma máquina, o ser humano é uma máquina genética. E os dados já sendo criados no mundo, é basicamente você colocar 2,5 seguido de 18 zeros. 2,5 quintilhões de bytes sendo gerados no mundo. E 90% dos dados foram criados apenas nos últimos 2 anos, para vocês terem essa quebra aí de entendimento. Então, olha a quantidade de dados que estão sendo gerados no mundo. Para apenas nos 2 últimos anos quebrar todo um recorde histórico, desde do surgimento do Homo sapiens até Império Romano, egípcios, Império Romano, e depois como a gente vê uma civilização, 2 anos apenas para quebrar todo esse processo de informação, aí, gerando 90% dos dados que foram gerados em toda a humanidade. E vai além, né? Projeções do IDC apontam que nós teremos até 2025 10 vezes mais dados gerados, principalmente por esses carros elétricos e autônomos que geram basicamente muitos dados, zettabytes é muita coisa. Então, um computador como esse, por exemplo, tem a capacidade de 1 tera. Zettabyte é, digamos que, 1000 vezes 1 tera. Então, olha como que a capacidade de armazenamento, processamento, está cada vez maior. Por isso que os dados são o novo petróleo da nossa economia e da era digital, porque, de fato, entra naquela dinâmica, né? Eu obtenho o seu dado, eu posso fazer o que eu quiser. Só que nós temos, obviamente, as regras aí sendo implementadas e as legislações corretas para controlar isso. Infelizmente, as empresas, obviamente, ainda utilizam nossos dados, mesmo a gente não querer. Agora, entrando um pouco no cenário de internet das coisas, neste ano é um mercado que vai atingir, aí, segundo projeções, 1,7 trilhões de dólares. Ano passado teve um gasto aí de mais de 15% se comparado a 2017. Então, há uma evolução muito gigantesca, principalmente internet das coisas aliado ao Big Data. E o sequenciamento de genoma humano é um ponto aí que nós temos que estudar, porque em 2003, você levava décadas de pesquisa para fazer o sequenciamento do genoma humano e custava 2,7 bilhões de dólares. Olha como a evolução é rápida. Então, 4 anos depois, você basicamente diminuiu drasticamente o valor, né, o custo, em 10 bilhões. 7 anos depois, $1.000. 2017, aí aproximadamente com $100 você conseguia fazer o sequenciamento do seu genoma humano, em menos de 1 hora. E ano passado foi além. Ano passado teve uma startup que falou o seguinte: tá, eu te dou o seu sequenciamento de graça se você deixar que eu tenha todas as informações e os dados da sua vida, porque ele teria acesso ao seu genoma. O seu genoma é basicamente o que você é, o que você foi e o que você será. Então, existiram pessoas que deram um ok para isso. Eu não faria, eu não tomaria essa decisão, porque, de fato, saberiam tudo sobre você. Por saber seu genoma, está sabendo os seus antepassados, o que você é, o que você será, né, a partir do momento que você se reproduz. E existem 2 empresas, aí, a Human Longevity e a Cellularity, que trabalham com o genoma e falam que os 100 anos serão os novos 60. Então, chegar nos 100 anos seria como estar chegando nos 60 anos. Então, será que nós teremos a vida eterna daqui para frente?
Essas são as duas empresas que fazem sequenciamento de genoma humano, que são mais promissoras no mercado, empresas bilionárias que possuem aí um banco de dados com bilhões de pessoas cadastradas e tem esses custos. Então, o Brasil não tem esse serviço ainda. Tem o serviço, acho que a USP tem uma parte de pesquisa que eu dei uma entrada no site deles, mas assim, em relação a custo, é como se fosse $100 e o Brasil cobrasse 20 mil. Então, ainda tem essas evoluções a serem feitas. Mas se você for nos Estados Unidos e quiser um sequenciamento de genoma, eles fazem, eles entregam por FedEx, aí você pode ter acesso a isso, você coloca a sua saliva num recipiente, envia para eles fazem essa leitura e te reportam. E a impressão digital cerebral, que é basicamente uma impressão digital, só que do seu cérebro, que todos nós temos as nossas sinapses e o nosso cérebro compondo informações, e cada um tem o seu e a sua maneira de fazer essas leituras lá dentro. Então, traquear, fazer um tracking, um acompanhamento do seu cérebro para a sua vida, será possível daqui em diante. E a nanotecnologia tendo a possibilidade de incorporar a sua vida, através de pequenas pílulas, você tomando essas pequenas pílulas, elas trabalhando, mesmo você sentir, trabalhando aí, destruindo potenciais anomalias que você teria nas suas vias respiratórias, nas suas vias sanguíneas e, de fato, otimizando a sua vida. Com um pequeno custo acessível. O desenvolvimento da tecnologia leva um tempo, mas se de fato ela atinge um ápice e escala, ela vai baratear, e é o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo hoje também, ano passado, com o nascimento de 2 gêmeos chineses, que utilizaram, um médico utilizou a técnica do CRISPR, que é uma técnica que você pode remodelar e editar o seu genoma. Então, de fato, se vocês olharem ali em cima, aquela imagem, é basicamente você recortar partes do seu DNA, colocar proteínas nele que poderão tornar você, no caso que o médico chinês fez com essas 2 crianças, tornar você imune ao vírus do HIV. E aí, recentemente, fevereiro de 2019, semana passada, dia 21, vem esse comunicado da MIT Technology Review que esses gêmeos tiveram a capacidade de otimização do cérebro, de ter uma memória mais elevada, um potencial cerebral muito maior que bebês normais. Então, a que ponto que nós chegamos? Editando nossos genes, criando super-humanos, até que ponto é de fato ok, você pode fazer, ou não é. Porque quando ele fez isso, a cadeia toda de médicos e cientistas advertiram ele e foram contra ele. Então, até que ponto vai ter essa dualidade? Ok, eu posso fazer ou não posso, porque pela ética e transparência. E acho que esse é um ponto que, de fato, quebra toda a ética, quebra toda a transparência, mas que também pode salvar vidas. Então, a saúde tem esses vieses. Xenotransplante é basicamente você criar órgãos em outro animal e transplantá-lo para um animal primeiro. Então, tem um ser humano e tem um porco. Por que eles fazem porcos? Porque a massa e os órgãos do porco é basicamente muito próximo ao ser humano. E aí eles colocam, se você, por exemplo, tem um problema cardíaco, eles colocam seu gene e editam seu gene para ser feito num porco. O porco vai começar até essa edição genética e vai criar um coração nele. Eles fazem esse transplante do coração que foi feito no porco para você, e você ter uma vida mais otimizada, Então, até que ponto... E aí o porco pode ou não morrer. Então, você está dando vida ao animal, ser humano, tirando vida ao animal, porco. Então, até que ponto a gente tem a ética e a transparência nisso? E, de fato, a ética e a transparência, no cenário da saúde como um todo, tem suas delicadezas, porque você pode salvar vidas, mas você pode criar novas pessoas e seres humanos muito mais desenvolvidos. E esse é um case que eu gosto de trazer, porque também tem tudo a ver
no cenário da saúde. Primeiro, eu pergunto se vocês conhecem essa tecnologia de aprendizado de máquina. É basicamente o seguinte: a Clarify é uma startup americana que ela faz leituras de padrões, de cores e de composto, tamanhos das fotos. Se vocês verem no primeiro exemplo aí da esquerda, são cachorros e na foto ao lado do cachorro são frangos fritos. Então, como você ensinar o computador a saber o que é um cachorro e o que é um frango frito? As cores são muito parecidas, as luzes, né, a sombreado é muito parecido. E aí, o aprendizado de máquina tem toda uma tecnologia por trás que consegue, aprendendo e errando, ter essa otimização da leitura da imagem. Nesse caso, acertou todas as imagens, o computador. No segundo exemplo, infelizmente, o chihuahua acho que não é tão bonitinho assim, para ser comparado a um muffin. E também o computador não atingiu o êxito total, né? De 16 fotos ele acertou 14, então teve esses erros. E o coitado do chihuahua continua sendo aí comparado a um muffin. Assim como o pão bagel, né? Bagel, não sei como se pronuncia corretamente, comparado a um cachorro salsicha, um cachorro deitado. Também o computador acertou 14 de 16. Tem outros exemplos, mas até onde eu quero chegar? Eu quero chegar que você pode utilizar, por exemplo, o IBM Watson e o aprendizado de máquina para detectar tumores com muito mais efetividade, muito mais agilidade e rapidez e salvando vidas, né? Porque, às vezes, o olho humano não puxa aquela informação precisa que necessitava, e, a partir do processo de leitura de várias imagens, né, de vários artigos científicos, e cruzando esses dados, pode, de fato, trazer essa maior otimização de todo esse cenário, salvando vidas. E, para trazer tudo o que, de fato, eu venho dizendo para vocês, é mostrar como a economia está respaldada, né, da tecnologia e no cenário de saúde. Então, nós temos aí, num cenário de 2012 a 2017, então, cerca de 5 anos, grandes corporações como a Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM, né, de cenário de tecnologia, e até empresas que não necessariamente atuam com tecnologia, como a GE. Como que grandes corporações, que eu vou trazer posteriormente, que têm o seu foco no mercado automobilístico, estão investindo em saúde? Porque, de fato, é um setor promissor, um setor que traz retornos gigantescos a nível de mercado, com diagnósticos inteligentes aí da indústria, podendo atingir 4 bilhões, né, em cenários futuros, e descobrimento aí de medicamentos, 4 bilhões também. Então, um mercado gigantesco que pode ser muito promissor, e isso é a expectativa do mercado até 2024. E se, obviamente, se eu falar de Mark Zuckerberg, vocês vão falar Facebook, mas se eu falar de Chan Zuckerberg BioHub, vocês vão falar, o que é isso? Isso é um hub criado pela mulher do Zuckerberg junto com ele, para fomentar o desenvolvimento de soluções no cenário de healthcare. Então, eles basicamente juntam corporações, juntam pessoas qualificadas aí no cenário acadêmico para trazer soluções para grandes problemas focados em saúde. E aí, para vocês terem ideia, o cenário de investimento deles aí está cerca de 10 bilhões. Então, é muito dinheiro que pode ser investido, só que, de fato, nós necessitamos de projetos e de pessoas capacitadas e interessadas a executar. E olha que interessante, esse é um cenário feito pela CB Insights, que ele traz os 308 unicórnios, isso de janeiro deste ano. E nós temos aí, então, 30 empresas de healthcare compostas nessa lista. São empresas aí que valem mais de $1 bilhão. Então, nós temos aí, no mínimo, 30 bilhões de dólares em apenas 30 empresas.
e é uma das participações com maior ênfase aí nesse mercado, se comparado a outros setores. Esses são todas as startups aí de Israel, que é um polo de inovação, principalmente na saúde. Nós temos ali listado no retângulo vermelho todas elas. E algumas startups que atuam aí na área de saúde. Então, nós temos aí descobrimentos de medicamentos, como tornar o hospital mais inteligente, mais integrado a todo esse sistema que eu falei, de Big Data, inteligência artificial, internet das coisas. Como que mapear a anatomia humana, né, através de cada um desses órgãos. 20 startups aí também que tem o cenário trabalhando com o micro, né, com nanotecnologia, que aí de fato fazem leituras internas do corpo. E a gente vai quebrar, então, o cenário de entender o que as pessoas... entender o que faz as pessoas doentes para entender o que te faz doente. Então, uma coisa muito mais de escala maior para basicamente indivíduo. Que a tecnologia vai te dar isso, essa possibilidade de mapear a sua vida. No que você tem o seu problema. Não pegar aquele cenário macro, mas focado em você. E isso a tecnologia vai trazer essas barreiras, aí vai quebrar todas essas barreiras, vai ser muito mais efetivo, vai salvar muito mais vidas baseado nisso. Só que, obviamente, sem impacto, não há inovação. Inovação sempre haverá impacto. A começar pelo que eu citei de Ned Ludd, até os dias de hoje. Então, quando você dá a cidadania para uma humanoide apenas para falar e abrir para o mundo que nós da Arábia Saudita estamos investindo milhões para que vocês criem robôs para a nossa sociedade se tornar melhor. Eu conheci a Sofia num evento no passado aqui em São Paulo e, de fato, é uma barreira. Quando você vai se relacionar com um robô, você tem indústrias já sendo criadas, fora do setor da saúde, robôs para estímulos sexuais, por exemplo. Então, é uma quebra de mindset. Até que ponto o ser humano vai, junto com a tecnologia, né? Salvar vidas ou utilizar para outras coisas. E aí que nós temos os robôs pessoais. É uma barreira sendo criada. Quando eu disse que setores da economia sempre andam lado a lado a outros setores, é que, de fato, se eu falar para vocês a marca Toyota, vocês vão falar, Toyota fabrica carros. Mas o robozinho ali em cima é um robô pessoal criado pela Toyota, que investe bilhões para que se criem robôs pessoais e interajam com pessoas aí com necessidades especiais que tenham problemas de saúde. Outros robôs em diversos setores, a Pepper principalmente trabalha no setor de varejo, a Otto, que é da Uber, trabalha aí com assistência pessoal. Tem outros robôs desenvolvidos pela MIT, pela Samsung e outras corporações. Mas, de fato, será que virar uma pessoa, fazer uma limpeza de uma pessoa enferma, ter todo aquele trabalho braçal que não é fácil, necessita de muitas pessoas, será que os robôs, de fato, poderiam nos ajudar nesse cenário? A XPRIZE é fomentado pela Singularity University nos Estados Unidos, e eles trazem esse olhar para criar avatares que, de fato, vão em áreas remotas ou em áreas que tenham, infelizmente, guerras civis. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, a Síria, e enviem esses robôs para fazer todo um auxílio aí, de resgate dessas pessoas. E a empresa japonesa ANA está junto com eles. Esse é um produto deles que é um desafio global de arrecadar 15 milhões de dólares para incentivar isso. Já tem algumas startups aí. E é um produto que vai ser lançado até 2020 no mercado. Olha que interessante esse vídeo, pessoal. Vocês aí, desculpem.
Grande parte desse vídeo é uma empresa chamada Da Vinci. São braços de robôs que fazem todas as cirurgias precisamente. Então, erros médicos fora de cogitação. Só que, obviamente, você tem que integrar isso com a capacidade do médico, né? Não somente utilizar o robô para fazer uma cirurgia, né, precisa como essas. Agora eu voltei lá. Hyundai é a mesma coisa, né? Hyundai é a mesma coisa. Se eu falar da Hyundai, vocês vão falar uma empresa que fabrica veículos. Mas eles estão investindo também maciçamente em exoesqueletos para ter essa capacidade aqui, ó. Esse é um case chinês de um exoesqueleto que fortalece a musculatura de pessoas que estão em cadeira de rodas, né? E dão essa possibilidade de uma nova vida. Eles lançaram esse ano em Xangai, e é uma startup chinesa. Os modelos ainda são vendidos a um pouco menos de $100 mil, que de fato necessita ganhar escala e melhorar alguns processos. Mas é um mercado aí que vai atingir mais de 1,8 bilhões até 2020. Então, observem. E aí a quebra que eu falei, até que ponto o ser humano chega, são onde o transhumanismo habita, onde pessoas implantam chips em seus corpos para se tornarem talvez um pouco além do que é um ser humano capaz, ou para otimizar a sua vida. Então você tem, por exemplo, veteranos de guerra que perdem membros, que colocam aí próteses que auxiliam eles a mover melhor, né, como aquele senhor ali abaixo. Ou olhos biônicos que te fazem olhar no escuro, te fazem olhar muito mais longe, né? Ou basicamente uma pessoa que queira ligar a sua moto, né, apenas com um sensor, né, no seu antebraço ou na sua mão, rapidamente. Então, até que ponto a gente vai estar ultrapassando as barreiras do que é de fato ser humano, do que é de fato biônico, e juntar esses dois, né, formando o transhumanismo. Essa é uma conversão de coisas, né? De fato, tecnologia, ser humano, e até que ponto nós vamos criar novos cenários que permitam estarmos juntos com a tecnologia e abraçarmos a causa e salvarmos vidas. E acho que a próxima revolução, né, não será 5.0, 6.0, mas será a revolução human to human, ou seja, com mais empatia, entendendo mais os problemas das pessoas e nos conectando. Além da human to nature, porque a gente está perdendo cada vez mais o nosso contexto com a natureza, e que de fato existem explicações científicas que apenas a relação junto ao mar, junto à natureza, de fato melhora a nossa saúde. E para mostrar que não necessariamente a tecnologia tem que estar em nossas vidas para trazer soluções fabulosas, trago o case de Zimbábue. Zimbábue é um país africano, tem cerca de 16 milhões de pessoas e apenas 12 psiquiatras. Isso é um cenário de 1 para cada 1,5 milhões de zimbabuanos, não sei como se pronuncia. E, de fato, é um país que em 4 gerações já sofreu grandes guerras civis e infelizmente, pessoas aí tem muita depressão nesse país justamente por isso, enfrentam diversas guerras. Aí passa por uma guerra, vem outra geração, infelizmente, novas guerras, né, novos confrontos. E o que um médico lá do Zimbábue criou? Criou um banco,
né? Esse banco da felicidade e do diálogo é um banco comum, deixado em locais abertos, onde tem um fluxo de pessoas. E ele viu que em Zimbábue tinham as senhoras que, né, já passaram por todo aquele contexto de vida e que escutavam muito bem as pessoas, tinham uma escutativa muito desenvolvida. Então, ele treinou essas idosas a serem essa pessoa, esse indivíduo que escutaria essas pessoas que têm depressão, que têm esse problema, que contariam esses problemas e intermediaria a solução, né? De fato, eu não sei como explicar, porque é um contexto muito pesado, mas salvaram muitas vidas apenas intermediando isso, colocando uma pessoa que escuta, junto com uma comunicação mais direcionada a uma pessoa que tem um problema, e esse contexto já salvou milhares de pessoas no mundo inteiro, já é replicado, um modelo replicado nos Estados Unidos e alguns países da Europa também, apenas de colocar aí a empatia, de entender o problema com mais efetividade, sem tecnologia. Outro exemplo, na Índia, o Dr. V, é um falecido doutor indiano, oftalmo, e a Índia tem 1 bilhão de pessoas, né, mais de 1 bilhão de pessoas, e 12 mil oftalmologistas. Isso é o número de 1 para cada 90 mil pessoas. Então, como de fato a gente vai salvar a vida das pessoas? Porque na Índia, eu estive lá e verifiquei isso em loco, de fato, é um cenário bem pesado a nível de pessoas perderem a visão porque não tem um tratamento correto e rápido, porque justamente eles têm catarata, aí não sabe o que é isso, não sabe se tratar e aí perdem a visão por causa disso. Então, esse oftalmo, falecido já, mas deixou um legado muito positivo para a sociedade, ele foi buscar modelos no McDonald's, modelos de padrões muito mais rápidos, mais assertivos, com triagens e diagnósticos muito mais rápidos, e ele criou esses hospitais que faziam esse diagnóstico e esses padrões que trariam a possibilidade das pessoas fazerem todo esse tratamento com mais agilidade. Então, para vocês terem ideia do que foi o impacto que o Dr. V causou no mundo e vem causando, né, que o legado que ele deixou, ele tratou mais de 20 milhões de pessoas, basicamente com todo esse processo que ele pegou do McDonald's, né, ele incorporou no hospital. Então, acho que para você atingir cenários tangíveis, reais, você necessita não pensar na sua jornada diária, né, do que você faz, mas procurar entender novos contextos e acoplar esses contextos na sua vida, principalmente do que, de fato, é feito na saúde. E aí, novamente, tem o grande desafio, que é a ética e transparência, que a tecnologia estará permeando tudo ou quase tudo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que demonstra, para fechar esse cenário, vocês vão entender um pouquinho mais do que a gente está falando. Tem para fazer perguntas. Já estou chegando ao fim. Depois é vocês que vão trabalhar. Tem perguntas? Depois? Quatro minutinhos de vídeo. Compreenda aí o cenário, né, de fato, o que é que eu estou falando para vocês e a gente fecha. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think.
The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. E aí, o que vocês acham a partir desse vídeo? De fato, nós estamos transcendendo, né? Transcendendo num ponto de que até onde nós seremos humanos ou não, a capacidade de pensar e de ser realmente ser humano, isso vai de cada um de nós, como indivíduos. O que nós queremos? Que legado nós queremos deixar no mundo? O que nós viemos fazer aqui nesse mundo? Porque potencialmente poderemos ser clonados, podemos ser criados, né, em laboratório. Mas o que de fato você, eu, a pessoa que está ao seu lado, veio deixar esse propósito, esse legado nesse mundo? Se você encontrar essa resposta, eu ouso dizer que você fez um bem para a humanidade. Independente se for para você, para o seu próximo, para 1, para 1000, para milhões de pessoas. Mas se você encontrar essa pergunta e a resposta, que pode durar a sua vida inteira, você fará um bom caminho aí para toda a humanidade, para você mesmo, num legado absurdamente essencial que nós temos que deixar para a humanidade. Eu vou encerrar minha fala aqui, vou passar a bola para vocês, tá ok? E agora a atividade é com vocês. Aí estão os meus contatos, eu retomo depois. Meu e-mail pessoal, LinkedIn, redes sociais. Aí depois, potencialmente, eu posso enviar para vocês que estiveram presentes aí esse QR Code, que é um formulário para vocês deixarem feedbacks de melhoria dessa atividade. E o que nós iremos trabalhar agora? Um exercício de futurologia, né? Um exercício que vocês
resguardados de tudo o que eu falei e do que vocês vêm estudando, ou já leram, ou já viram, ou já viveram, o que vocês acham que de fato vai acontecer aí, ou que já está muito próximo de acontecer a nível Brasil e mundo no cenário de saúde. Então, esses são alguns pontos que eu trago para vocês compreenderem. Isso aí é um cenário possível do que já está acontecendo e que potencialmente aconteça. Tá? E aí vocês discutam rapidamente, durante 5 minutinhos com os pares, aí eu passo a bola, tá bom? Agora, se vocês tiverem também algumas dúvidas, a gente pode fazer em conjunto, perfeito? Boa sorte aí. Que agora é vocês, ó, vocês são os players. Pessoal, mais 5 minutinhos, tá?
Vou interromper um pouco aqui, pessoal. Nós temos 20 minutos para o encerramento. Vamos fazer em 10 minutos, por favor. Eu quero que vocês... preciso de três exemplos aí que vocês discutiram, que vocês viram, que vocês queiram indagar aqui para a gente finalizar. Pode ser? Eu vou passar o microfone. Vocês, por favor, levantem o braço para quem quer participar. E aí? Vocês querem incentivo? Eu vou escolher uma ideia e eu vou dar um prêmio para quem eu escolher. Ninguém quer ganhar prêmio? Ih, vocês são fracos, hein? Nossa. Vamos aqui. De todas essas tecnologias que você colocou aqui, eu acredito que todas estejam em desenvolvimento em algum estágio. Mas o que eu gostei mais foi do Human to Human, porque nesse planeta, no corpo que a gente habita, se a gente não tiver um outro humano, a gente não produz hormônio, não consegue produzir leite para amamentar a pessoa, etc. Eu trabalho com tecnologia, então eu vivo isso, inteligência artificial, etc. Mas eu continuo vendo que a parte humana nossa, nesse corpo, precisa ainda de outro humano. Então, eu achei bem interessante, além de todas essas tecnologias, o aspecto do contato. Perfeito. Mais alguém? Preciso de mais 2 exemplos. Olha lá, tem prêmio aí no final, hein? Ninguém quer compartilhar o que achou? Expectativas, desafios? Por gentileza. Dessa parte de transplantes que mostrou, falando da China, em Shenzhen eles já têm, né, o teste com impressão de coração. É o único país no mundo que já está fazendo o teste com impressão de coração. Eu acho que é uma questão bem bacana para a gente pensar em Brasil, porque a gente tem uma tendência muito paternalista e acho que às vezes a gente confunde alguns caminhos, porque o chinês tem uma coisa bacana que ele fala assim, não importa se o gato é gordo, rosa, magro, se ele manca, importa que ele tem que comer o rato. Então, a hora que eles começaram a fazer esses testes com impressão de coração para transplantar, o ponto foi, essa pessoa ia morrer de qualquer jeito. Se ela ia morrer de qualquer jeito e eu transplanto o coração para ela e ela consegue viver, olha o que eu estou conseguindo evoluir na medicina. Então, quando a gente fala de quebra de paradigma e mudança de mindset, eu acho que a gente, aqui no Brasil, precisa pensar mais como coletivo, menos como indivíduo. Legal, obrigado. Débora, o Lucas não veio, né? Não. Fala um pouquinho do que ele faz e, de fato... Aí depois, por gentileza, passa o microfone que o Henrique vai também fazer algumas considerações. Boa tarde, meu nome é Débora, eu sou médica. A gente tinha convidado o Gabriel Lingori, que é um médico também, ele está em Harvard, ele é pesquisador, e ele já imprimiu um coração aqui no Brasil. Existe uma questão dos bicos da injetora da impressora, existe essa dificuldade para integrar ela com o corpo humano. E o que acontece? A gente aqui está uma patotinha de médico, tá? Tem médico da Andrade, tem médico da Toyota, médica da Bayer, um psiquiatra, e eu sou médico do trabalho. Na minha empresa, já funciona, não com a parte médica telemedicina, não com a parte médica que eu digo do trabalho, e a gente é muito engraçado, porque nós somos regidos pela ética médica. Então, algumas coisas que foram apresentadas ou que vocês comentam, elas entram muito em conflito do que a gente vive e do que a gente segue. A gente não... É a nossa ética, né? É o que a gente segue. Então, é muito conflituoso, mas é interessante para enriquecer e fortalecer o que a gente tem que rever do novo modelo. Percebe-se que não tem como a gente negar a questão da tecnologia, para a gente é um aliado, já aconteceu. Alguns colegas ficaram muito felizes, outros muito tristes, e a gente ainda está analisando essa questão da revogação da telemedicina.
O Gabriel, ele ia vir aqui para falar um pouco para a gente, mas eu acho que ele ainda não está mais no Brasil. Ele acha que era dia 25 de janeiro, tá? Quando eu convidei. E ele já está trazendo um pouco dessa tecnologia. Então, ela existe, ela é vigente e ela já está presente no Brasil também. Quer que eu passe para algum dos meus colegas para falar alguma outra coisa que a gente... Sim, seguimos com o Henrique, aí depois vocês podem complementar mais. Tá, ok. Já tinha levantado a mão. Obrigado, Débora. Inclusive, um jovem que foi eleito pela Forbes, né? Entre os 30, né? 30 mais influentes. No caso, para complementar até o que desculpa, que a Débora estava conversando com a parte de biofabricação, já é possível. E eu, particularmente, acredito que o caminho agora seja conectar sensores ao que está sendo bioimpresso para que você tenha realmente como obter essas informações, de gerar dados mesmo. Mas assim, o que a gente conversou aqui, fugindo um pouquinho, né, do que a Débora falou, que assim, que preocupa a gente é que a gente está pensando até em transhumanismo, mas existem questões básicas que até você comentou, o Matheus conversou aqui, e que precisam ser resolvidos. Então, a nossa preocupação é como garantir que nós atinjamos um patamar que seja democrático, em que todos tenham acesso a isso. E também que a gente levantou aqui é a questão da informação mesmo, como proteger a informação, porque esses dispositivos eles vão estar conectados, mas como proteger essa informação mesmo. Enfim, que também você discutiu. Legal, obrigado por compartilhar. Eu ia comentar que eu estava conversando com as meninas, eu sou da área de negócios, eu não sou da área médica. Eu tenho uma formação em Direito e trabalhei como gestor de projetos na área ágil. E a minha visão é basicamente de conseguir integrar. Eu vejo a tecnologia como uma membrana que permeia todas as áreas hoje, de tecnologia, venda, medicina. É o que está trazendo todo mundo para junto, é o que aproximou as pessoas nessas últimas décadas. E eu vejo muita importância da gente conseguir... A maioria dos problemas que a gente viu, o custo é muito alto. Por quê? Falta de escalabilidade. Não consegue muita informação. Por quê? Falta de escalabilidade. O que falta? A gente conseguir colocar isso no dia a dia. Então, a minha preocupação muito é a gente conseguir trazer isso para o dia a dia. Então, conhecendo um pouco do ser humano e vendo, principalmente, a gente pode falar muito do brasileiro, que não gosta muito de algo que dê trabalho. Então, eu acredito que a tecnologia mais fácil de a gente ver nos próximos anos a ser implantado seria os sensores onipresentes de monitoramento cardíaco, monitoramento de saúde e até das próteses que estão sendo implantadas, porque isso não dá trabalho, isso é algo que uma vez implantado, ele está ali, ele vai transmitir esses dados de um jeito mais fácil. E aí vem o trabalho do blockchain, que é para essa segurança dessa informação, uma vez que, por exemplo, a gente teve alguns casos daquele aparelho do Google que as pessoas instalam na casa hoje para controlar luzes, televisão e etc., que estão sendo hackeados. Então, eu acho muito... Imagina daqui a pouco se a gente consegue hackear o olho de uma pessoa. A partir do momento que ele tem um sensor biótico no olho ou de audição. Então, eu me preocupo muito com a escalabilidade, só que junto com isso vem também os riscos que vai trazer. A cibersegurança, eu não comentei, mas é um setor que mais vem crescendo. Então, se você pegar a Veritas, que faz toda a segurança, né, que junto com o McAfee e todos esses antivírus aí que já são utilizados em alguns notebooks e computadores, vocês veem que absurdamente eles cresceram. Assim como as ações da NVIDIA, né, fabricante de placa de vídeo, que agora vem investindo maciçamente em inteligência artificial. Então, se você pegar os dados de cenário de mercado, você vê que nos últimos anos ascendente é o crescimento. Então, o porquê? Você tem que se perguntar o porquê. E aí, de fato, vem os carros autônomos que geram grande quantidade de dados e eles trabalham com isso. Então, o mercado, de fato, está associado a diversos cenários. Como que a gente vai trabalhar com isso para a gente otimizar os nossos processos, né? E a saúde, de fato, é um contexto aí que tem seus vieses e sua ética e transparência, que deve ser mantida, mas acho que também sem impacto não há inovação. Então, acho que esse impacto virá e a gente tem que estar preparado, seja com resoluções e com revogações ou não. Tá bom?
Eu faço um convite para vocês, pessoal. Sou de Jundiaí, para quem não conhece Singularity University. Ela é uma universidade que fica nos Estados Unidos, em NASA. Eles têm alguns chapters aí mundiais. Eles, de tempos em tempos, eles abrem para fazer inscrições. E esse ano passado, em dezembro, a gente fez uma application para Jundiaí, onde eu resido. E somente no estado de São Paulo temos Campinas, São Paulo e Jundiaí. E nós faremos esse evento de lançamento aí no sábado, dia 30, evento gratuito, das 9 às 13. Então, teremos aí slots de 20 minutos que serão explicados e falados sobre tecnologia. Teremos o Head de Inovação da Ford, pessoal do Google, pessoal que trabalha com neurobusiness e outros players aí de Jundiaí também no cenário governamental. Então, fica esse convite para vocês. Eu venho trabalhando também em alguns workshops, palestras, com algumas temáticas diferenciadas, focado em tecnologia, mas também em criatividade. Então, dia 27 de março, eu farei no Sindicato das Escolas do Estado de São Paulo uma palestra junto com o workshop de criatividade e inovação. Essa palestra terá um investimento, mas eu passo para vocês, vocês analisam se vocês têm interesse por essa temática e a gente mantém o contato. Esse QR Code, novamente, é para vocês darem um feedback, porque acho que a melhoria dos processos e das atividades só vem através do feedback, e a gente fica um profissional e uma pessoa melhor justamente com esse retorno. Tá? Então, conto com a colaboração de vocês. Também peço essa abertura para enviá-los esse QR Code, junto com o link, para vocês, por gentileza, aí complementarem. E aí, agradeço a participação de vocês. Quem participou, a gente vai fazer uma votação aí, do grupo como um todo. Vocês doaram os livros. Aí, vocês doaram os livros e eu vou doar um para vocês, para quem teve essa participação. Então, a gente vai votar. Livro de Paulo Vicente Alves, chamado Um Século em 4 Atos, uma projeção do século XXI. Ele traz uma abordagem muito interessante de algumas tecnologias e é um doutor em administração e mestre em administração pela FGV, engenheiro do Instituto Militar de Engenharia e autor aí de diversos livros. Tá ok? Então, quem que vocês acham que devam levar a esse livro, do compartilhamento de informação? Vamos lá. Temos ali, desculpa, nome? Elaine? Quem? Rapidão. Temos três colaborações aí. Em quem que a gente deve votar? Ali em cima primeiro, que teve a iniciativa, aí depois o pessoal aqui. E aí, pessoal, me ajudem. Aqui em cima? Quem teve a iniciativa, aqui embaixo? Quem fechou o pensamento? Aqui? Olá. E vocês estão cansados, hein? Me falem uma letra. J? J está mais próximo de E ou de? Seu nome? E acho que foi a Elaine que ganhou, hein? Elaine, parabéns. Obrigado, pessoal. Vamos tirar uma foto aqui rápida para a gente encerrar, então? Agradeço a presença de todos. Depois, então, por gentileza, eu peço que vocês deem esse espaço para eu enviar para vocês aí o formulário para vocês preencherem, tá ok? Vamos tirar uma fotinha? Juntar todo mundo aqui?